Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Preparados para mais uma aula de matemática na companhia do professor Ellington? Aula de hoje, número 130. E na aula de número 130, nós vamos estar relembrando a operação com números inteiros, que é muito importante, conteúdo chave aí do sétimo ano. Então, números inteiros, tem que terminar o sétimo ano sabendo os números inteiros, é de suma importância. O objetivo proposto para essa aula será efetuar adição, subtração, multiplicação e divisão de números inteiros, as 4 operações com os números inteiros. A soma de dois números positivos é um número positivo, então adição de números inteiros. A soma de dois números positivos sempre dará um número positivo. Então, se eu somar positivos, 2 positivo mais o 5 positivo, vamos ter como resultado 7 positivo, evidentemente. A soma de dois números negativos é um número negativo. Então, se eu somar dois negativos, menos 7 somando com menos 2, eu vou ter como resultado menos 9. Devo 7 para alguém? Devo 7 para outra? No total, a soma da minha dívida é de R$9. Então, estou devendo 9. Prosseguindo na adição de números inteiros, a soma de dois números inteiros de sinais diferentes, agora um é positivo e o outro é negativo, é obtida fazendo uma conta de menos, fazendo uma subtração, subtraindo esses valores absolutos, dando-se o sinal do número que tiver o maior valor absoluto. Então, se eu tiver aí a soma de dois números inteiros de sinais diferentes, vai prevalecer o sinal daquele que for o maior absoluto. Então, como que vai ficar? 2 positivo somando com 5 negativo. Quem que é o maior absoluto? Se eu esquecer o sinal, é o 5. Então, o resultado ficará negativo. Sempre que os sinais forem diferentes, eu vou fazer uma operação de subtração. Então, eu faço 5 menos 2, 3. Permanece o sinal do maior absoluto, no caso, menos 5. Então, menos 3 como resultado. Outro, uma adição de números com sinais diferentes. Quem que é o maior absoluto? 6 é maior do que 1. Então, vai permanecer o sinal do 6, que é positivo. Sinais diferentes, soma de números com sinais diferentes, a gente vai subtrair 6 menos 1, 5. Portanto, 5 positivo. Próximo. Adição de números inteiros. Calcule 6 positivo mais 14 negativo, mais 7 negativo, mais 6 positivo, mais 9 negativo. Poxa vida, hein? Primeiro passo, vamos eliminar os parênteses que a gente tem aqui. Então, eliminando os parênteses, fazemos assim. O 6 continua da maneira que está. Já o 14 negativo, eu tenho mais e menos. Mais com menos, menos. Então, fica o sinal de menos. O 7 tem o sinal de menos. Mais com menos, menos. Mais com mais, mais. Mais com mais, mais. Sinais diferentes, fica negativo. Sinais iguais, ficará positivo. Fazendo o cálculo, então, somando todos os positivos e todos os negativos, 6 mais 6, 12. 12 mais 9, 21. Somando os negativos agora, menos 14 menos 7, menos 21. 21 menos 21, 0. Então, portanto, nosso resultado para esse exemplo aqui, 0. Zeramos a questão. Próximo, prosseguindo na subtração de números inteiros. Para subtrairmos dois números inteiros relativos, basta adicionar ao primeiro o oposto do segundo. Como assim? Vamos lá. Então, olha só. 7 positivo menos 3 positivo, menos com mais, menos. Então, eu vou ter 7 menos 3, 4. 7 menos 3, a mesma coisa que vocês aprenderam lá no primeiro ano. 7 menos 3, 4. A única novidade é que tínhamos os parênteses e o sinal de menos e mais. Menos com mais, menos. Próximo, menos com mais, menos. Menos com menos, mais. Faz primeiro os sinais. Agora eu tenho menos 8 mais 3. Sinais diferentes eu diminuo e permanece o sinal do maior absoluto. Quem que é o maior absoluto? O 8 ou o 3? O 8 é maior absoluto do que o 3. Então, permaneço com o sinal negativo do 8.
E a operação, uma subtração. Sempre que forem sinais diferentes, a gente subtrai. 8 menos 3, 5. Eliminando os parênteses, o 5 continua ali negativo. Menos com mais, menos. Menos com menos, mais. Menos com menos, mais. Somando todos os positivos e todos os negativos, menos 5 e menos 2, menos 7. Os positivos, 1 mais 7, 8. Então, 7, ou menos 7 mais 8, ou 8 menos 7, 1 positivo. Sinais diferentes eu subtraio e mantenho o sinal daquele que for o maior absoluto. Maior absoluto, nesse caso, o 8. Portanto, 1 positivo como resultado. Vamos para a nossa próxima questão. Fazer esse cálculo, essa soma e essa subtração que aqui está. Primeiro faremos o sinal. Mantemos aqui o 4 negativo, menos com menos mais com mais dá mais, menos com mais dá menos com menos dá menos. Somamos todos os positivos e todos os negativos. Positivos eu tenho 3 e 2, 3 mais 2, 5. Negativo, 4, menos 1 e menos 8, resultando em menos 13. 5 menos 13, eu tenho 5 e gasto 13, não poderia fazer isso, então fico devendo 8. Ou então pensamos assim, né? Sinais diferentes, a gente diminui 5 até chegar no 13, 8. Maior absoluto, quem que é o maior? O 5 ou o 13? O 13 é o maior. Qual que é o sinal que está no 13? Negativo. Então, resultado, menos 8. Vamos para a próxima. Elimine os parênteses e calcule. Eliminando os parênteses, como que vai ficar aqui? Ó? Fazendo cálculo dentro do parênteses primeiro, aqui na letra A. 7 menos 3, 4. Eliminando os parênteses, mais com mais dá mais. Sinais iguais, sempre positivo. Sinais diferentes, negativo. 5 mais 4, 9. Portanto, o resultado da nossa primeira expressão, 9. Na segunda, vamos calcular primeiro o que está dentro do parênteses. 3 menos 5, menos 2. Menos 2 menos 6, menos 8. Agora vamos pegar os sinais, mais com menos, mais com menos, menos. 4 menos 2 menos 8, menos 6. 4 menos 2, quanto que vai dar? 4 menos 2 vai dar 2. E 2 menos 8, menos 6. Então, resolvemos mais essas duas que aqui estavam. Multiplicação de números inteiros, regra de sinal da multiplicação. Vamos lembrar a regra de sinal, né? Então, positivo vezes positivo dá sempre positivo. Então, sempre que eu multiplicar dois valores positivos, vai dar positivo, olha só. Mais com mais dá mais. 7 vezes 3, 21. Mais com menos dá menos. 7 vezes 3, 21. Só que 21 negativo. Positivo vezes negativo, resultado negativo. Próximo, menos 7 vezes 3 positivo, negativo vezes positivo vai dar negativo. Menos com mais, menos. 7 vezes 3, 21. Agora, últimos dois são negativos. Negativo vezes negativo, menos com menos, mais. 7 vezes 3, 21. Então, em todas elas eram multiplicações. Só que a diferença é que um era positivo, outro era negativo. Vejam só, sinais iguais, positivo, positivo, vai dar positivo. Negativo, negativo, positivo. Sinais iguais sempre dará mais. Sinais diferentes dá menos. Mais com menos, menos. Menos com mais, menos. Então, relembrando aí, multiplicação de inteiros. Vamos para a próxima. Multiplicando esses números inteiros que a gente tem agora, 9 vezes menos 5 vezes 2. Mais com menos, com mais. Mais com menos, menos. 9 vezes 5, 45. Vezes 2 positivo. Menos com mais, menos. 45 vezes 2, 90. É bom sempre multiplicações e divisões vocês estarem com a tabuada bem decorada, bem na ponta da língua lá, para não ter dúvidas. Tabuada é de extremamente importância para multiplicações e divisões. Vamos à próxima, calculando essa. Menos 16 vezes 0. Como que vai ficar? Horas. Menos com mais dá menos.
Porém, sempre que a gente multiplica por zero, o resultado dá zero. E o zero não é nem positivo e nem negativo. Ele é apenas zero. Então, multiplicou por zero, vai dar sempre zero. Não importa se é positivo ou negativo. Multiplicou por zero, vai dar zero. Próximo. Menos 3 vezes menos 4 vezes menos 5 vezes menos 6. 3 vezes 4, 12. Menos com menos, mais. 5 vezes 6, 30. Menos com menos, mais. Mais com mais vai dar mais. 12 vezes 30, 360. Então é sempre bom fazer a regrinha de sinal ali para que não haja erro. Próximo. Calcular o valor dessas expressões que aqui estão. 2 vezes 5, 10. Mais 13. 10 mais 13, 23. Essa ficou fácil. Nem tinha negativos ali, somente positivos. A próxima. Menos 7 vezes menos 5, menos 2 positivo. Faremos primeiro a multiplicação. Menos com menos, mais 7 vezes 5, 30. Menos com mais, menos. 35, acho que eu falei 30, 35. 7 vezes 5, 35, né? 35 menos 2, 33. Portanto, o resultado da segunda expressão, 33 positivo. Agora vamos ver a divisão de números inteiros. Regras de sinais da divisão é igual à da multiplicação. Mais com menos dá menos, menos com mais dá menos, mais com mais dá mais, menos com menos dá mais. Sinais iguais, o resultado é positivo. Sempre sinais iguais é positivo. Então, olha só. 32 positivo dividido por 4 positivo, mais com mais, dá mais. 32 dividido por 4, 8. Menos com menos, dá mais. 32 dividido por 4, 8 também. Agora aqui os sinais são diferentes. Sinais diferentes, o resultado será negativo. Menos com mais, menos. 32 dividido por 4, 8. 32 dividido por 4, 8. Mais com menos, menos. Então, sinais diferentes, ambas negativos. Sinais iguais, ambas positivas. Ok, pessoal? Vamos para a próxima, então. Calculando essas divisões que aqui estão. 64 negativo dividido por 16 positivo. Menos com mais, menos. 64 dividido por 16, 2. 0 dividido por 16, 0 dividido por qualquer número, dividido por um positivo por um negativo, o resultado sempre dará 0. Não importa se eu vou dividir por um positivo ou negativo, o resultado sempre é 0. 17 dividido por menos 1, mais com menos, menos. 17 dividido por 1, o próprio 17. Próxima, 54 negativo dividido por 9 negativo. Menos com menos, mais. 54 dividido por 9, 6. Portanto, 6 positivo. Ok, pessoal? Então, espero que tenham compreendido essas divisões. Vamos para mais este exemplo. Então, neste exemplo aqui, o que nós teremos? Menos 12 dividido por 3, mais 6. Fazemos primeiro a divisão. Menos com mais, menos. 12 dividido por 3, 4. Primeira divisão. Olha a regrinha de sinal. Sinais iguais, sinais diferentes, perdão, fica menos. 6 menos 4, 2. Perfeito. 2 o resultado da letra A. Aqui nós temos uma divisão, temos uma multiplicação e uma subtração no meio, que é o que será feito por último. 36 dividido por menos 6. Mais com menos, menos. 36 por 6, 6. Menos 5 vezes 4, menos com mais, menos. E 5 vezes 4, 20. Menos 6 menos 20, menos 26. Portanto, 26 negativo. Então, nessa aula a gente reviu ali as operações com números inteiros, adição, subtração, multiplicação e divisão. Conteúdo que a gente já viu nas primeiras aulas gravadas lá. Para vocês relembrarem e verificar como que está o nível de vocês nessas operações com números inteiros, é importante fazer as atividades propostas, que elas vão auxiliar e muito na aprendizagem de vocês. Agradeço a atenção de todos e até a próxima aula.